Pessoal, vou mostrar aqui como é que a gente pode organizar a área de departamento pessoal da sua empresa utilizando um sistema de workflow, tá? Um sistema de workflow, ele se baseia, na verdade, em organizar as tarefas de uma empresa para que todos os colaboradores, independente de qual departamento ou de qual função, saiba o que fazer com a tarefa que está pendente com ele, a tarefa que está pendente da aprovação dele, né? Então, o workflow ele serve muito para organizar alguns processos dentro da empresa, né? Para que as pessoas não fiquem perdidas. E isso diminui bastante o custo operacional, né? Porque as pessoas perdem menos tempo para poder realizar as tarefas e se situar, né? Em que ponto está o processo e quem deve ser cobrado por aquela tarefa e pendente da aprovação de quem, né? Então, eu vou mostrar aqui um processo basicamente de DP, tá? Eu vou mostrar aí na tela para vocês o fluxograma que eu me baseei para poder fazer esse fluxograma no sistema, né, no nosso Fluxor. E aí eu vou começar aqui. Basicamente, esse processo aqui é um processo bem simples, mas que pode ser um bom início, né, para aplicação no DP. Eu vou criar aqui, imagine o seguinte, que você está chamando um colaborador agora para o início. Isso aqui é um processo de admissão, né? Um processo de admissão ele é composto por várias etapas, onde muitas empresas se perdem, deixam de coletar documentos, deixam de dar o acesso, deixam de dar a devida apresentação ao novo colaborador dentro da empresa, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui o nome, né, de um funcionário que está sendo convocado para o início das atividades, tá? Vou colocar um e-mail qualquer aqui. Vou colocar um telefone, um endereço. Isso aqui é só para que você possa ver, né, como funciona. Endereço, cidade São Paulo, SP, um CEP qualquer. Tá? Esses campos aqui podem ser modificados de acordo com os dados do colaborador que você queira. Tá? E no final ele pode ser até gravado no RP ou em outro sistema que você queira que seja gravado esses dados depois da aprovação. Basicamente você pode colocar uma observação aqui, né? Uma observação. Aqui você pode colocar, por exemplo, qual que foi a data da convocação dele, né? Que foi firmada para a convocação dele. Suponhamos que ele deva estar aqui dia 29, né, do 11, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui é a posição da tarefa, tá? Pendente, né? A tarefa ainda está pendente. Aqui é o prazo para a tarefa para ser executado. Então essa tarefa ela pode ser iniciada manualmente ou ela pode ser iniciada a partir de um outro sistema. Então assim, eu vou salvar aqui a tarefa, tá? Ele salvou aqui a tarefa CI0007, né? Aqui está sem prazo ainda e 100 dias de atraso, tá? Isso aqui você pode controlar, baseado na complexidade da tarefa e na importância da tarefa, você pode determinar prazos, tá bom? Nesse caso aqui eu não coloquei nenhum prazo, então tá tudo ok. Essa tarefa aqui depende de alguém interagir com ela, tá? Então basicamente, o próximo passo, depois de convocar o início, né, de marcar a data, que tá para amanhã aqui, vão ser solicitados os exames. Vejam que não temos nenhum registro ainda do Joaquim Menezes aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? A tarefa depende de fato aqui de uma aprovação, tá? Então a pessoa que aqui o usuário tarefa 1 pode ser um usuário da empresa, um colaborador da empresa que é responsável por essa tarefa, de vir aqui e dizer que foi convocado e dar um sinal aqui que realmente foi convocado. Após ele fazer essa atualização, ele pode vir aqui, veja que foi criado uma nova tarefa para o Joaquim Menezes e ela está pendente, né? Quando a gente entra aqui na tarefa, podemos ver que foi criado e modificado pelo tarefa 1 e foi definido que o colaborador tarefa 1 ainda assim é responsável por essa etapa aqui de solicitar exames médicos, mas pode ser um outro colaborador, né?
O fluxograma pode ser configurado e a gente determina para um grupo de pessoas que possa pegar a tarefa ou uma pessoa específica, né? Aqui nós podemos determinar, por exemplo, times. E aqui os dados são trazidos da etapa anterior e aí você pode falar o seguinte, qual que é o consultório médico? Dr. José de Almeida. Ou o nome do consultório, um médico que você está acostumado. Então aqui, para que dia que ficou? Ficou, por exemplo, para o dia 1. Né? Que hora? Aqui, para as 10 horas da manhã, tá bom? 10 horas da manhã. E aqui eu já vou marcar, assim como foi feito, né? O agendamento está marcado, como foi feito na tarefa anterior, eu vou marcar aqui, tá bom? O agendamento foi marcado, foi confirmado, passa a tarefa para frente. E está aqui, Joaquim Menezes, tá? E aqui a gente segue, né? Se, por exemplo, foi determinado pelo exame médico que o colaborador está apto ou não, deve ser informado um motivo, né, por não estar apto. Se ele não estiver apto, a gente vai para comunicar a negativa do exame, aqui, né? A gente vai para comunicar, não foi criado ainda, né? Mas assim, aqui a partir deste momento aqui você tem duas, aqui você tem duas possibilidades, né? Apto sim. Se for sim, então passa para solicitar os documentos dele, né? Se for não, ele passa para não solicitar para simplesmente comunicar a negativa que ele não está apto a exercer a função dentro da empresa. Então aqui eu vou colocar, por enquanto, que sim, tá? Sim, ele está apto, foi o resultado do exame, tá? E aqui, por exemplo, eu vou demonstrar aqui Aqui ele criou a tarefa, tá bom? Aqui ele criou a tarefa. E aqui está o Joaquim Menezes, tá? Quando está aqui o Joaquim Menezes, então agora vai para a etapa de solicitar os documentos dele. Então, aqui você pode colocar todos os anexos necessários de todos os documentos que foram solicitados e ele vai prosseguir com todas as etapas. Por exemplo, solicitar acesso às integrações, né? Solicitar acesso às integrações do sistema, senha, as integrações, a página de integração da empresa, né? Instruir cultura e regulamento da empresa, que pode ser um responsável pelo RH, instruir os pagamentos e horários para a pessoa, né? Apresentar a estrutura da empresa. E aqui no final, por exemplo, após todas as tarefas executadas, sem falhar nenhuma, você pode cadastrar aqui. Você pode cadastrar aqui no final de tudo, quando a gente finalizar essa tarefa aqui de cadastrar no sistema de folha, fazer uma integração com o sistema ERP e todos os dados exatos que vieram correndo desde o início, corretíssimos, até cadastrar no sistema, ele grava no cadastro de funcionário com todos os dados corretos. Lembrando que você pode alterar todos os campos, isso aqui é só uma demonstração de um fluxograma simples que você pode jogar para um sistema Fluxor, e aí você pode imaginar outras situações para o seu departamento, seja para DP ou seja para outro departamento, que são atividades que dependem de passar pelas mãos de muitas pessoas, e aí fica organizado num sistema de workflow.